irmãos, a palavra que o Senhor colocou ao meu coração, depois de muito orar, se encontra no Evangelho, a qual escreveu, o Evangelho do Senhor Jesus, a qual escreveu Marcos, amém? Capítulo 10. Glória a Deus. Evangelho do Senhor Jesus, a qual escreveu Marcos, capítulo 10, o versículo 46. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Todos acharam? Evangelho do Senhor Jesus, a qual escreveu Marcos, capítulo 10, versículo 46, que nos diz assim: o cego de Jericó. E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vá, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Uma palavra simples, uma palavra a qual todos já estão acostumados a ouvir. A palavra do Senhor vai nos relatar sobre um homem cego, que a Bíblia ela não fala o nome. Ela diz que Bar, que em hebraico significa filho, Timeu, por causa do teu pai. Por isso a Bíblia ela nos relata que Bartimeu. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele estava subindo, no capítulo 9, no último versículo, 45, Jesus diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Jesus ele estava subindo para Jerusalém. E quando ele fala ali para os filhos de Zebedeu, o texto diz que depois disso eles vão para a cidade de Jericó. E quando eles estão saindo da cidade, Jesus, seus discípulos e uma grande multidão estava sentado à beira do caminho. Bartimeu, o cego, mendigando. Eu estava analisando o texto, estudando, e eu pude ver que Bartimeu ele tinha uma deficiência e uma dificuldade. A deficiência é que ele era cego, e a dificuldade é que ele tinha que pedir esmola para poder sobreviver. O texto diz que Jesus está saindo e Bartimeu ele está à beira do caminho, mendigando. O texto diz que quando Bartimeu ouve, e eu questionei a Deus, porque o texto diz que ele, ouvindo falar que era Jesus, ele começou a clamar. E eu comecei a entrar na mensagem, e eu pude entender que uma multidão, ela faz muito barulho. Eu nunca vi uma multidão ela ficar em silêncio. Uma multidão ela faz muito barulho. E eu creio que quando Jesus estava passando e o cego ali à beira, aquela multidão, quem sabe muitos estavam louvando, outros estavam orando, outros estavam chamando Jesus, Jesus, Jesus. Porque um cego, ele pode até não enxergar, mas ele nunca vai ficar perdido no caminho.
O texto diz que ele ouvindo. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Senhor. E eu creio que quando ele começou a ouvir aquela multidão, quem sabe uns louvando e outros clamando e outros chamando pelo nome de Jesus, como a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir, eu creio que a fé desse homem ele começou a aumentar, porque eu nunca vi alguém ouvir a palavra do Senhor e a tua fé ela não ser aumentada através da palavra. A fé daquele homem, eu creio que ela começou a crescer dentro dele. E ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O interessante é que ele estava na beira. E o Senhor, ele falava para mim: filha, é fácil ficar na beira. Na beira do caminho tudo é mais fácil. Na beira do caminho as coisas vêm com mais facilidade. Bartimeu, eu creio que, o texto não diz, mas eu creio que por muitas vezes ele já esteve naquele caminho. Só que nesse dia ele ouviu algo diferente. E quando ele ouviu algo diferente, e ele entendeu que era Jesus, até o ambiente ficou diferente. Porque quando Jesus está passando, o ambiente muda. Eu nunca vi Jesus estar passando e nada acontecer. Em todo o texto que eu li da Bíblia, e quando ele passava, algo acontecia. E o Senhor, ele falava ao meu coração: filha, é muito triste quando uma pessoa ela tem o ouvido muito sensibilizado. Cuidado, irmãos. Porque quando a sua audição ela é muito sensibilizada, você corre o risco de estar ouvindo qualquer coisa. E até mesmo perder a oportunidade de ouvir que Jesus já está passando. Ele ouviu. E ele não ficou calado. A Bíblia diz que ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, a nossa audição, ela é o canal para a minha e a tua transformação. Ela é o canal para a minha transformação. Perceba que quando Bartimeu ele começou a ouvir que era Jesus, tudo na vida dele começou a mudar. Ele não tinha força para clamar e de repente ele clamou. O texto diz que muitos os repreendiam. E o interessante, irmão Emerson, é que ele não se importou com a repreensão, porque ele sabia a quem ele estava clamando. Então quando eu e você, nós sabemos a quem nós clamamos, para que se preocupar com a repreensão? Tentaram calar esse homem só porque ele estava chamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se você analisar o texto, você vai ver que Bartimeu ele conseguiu enxergar o que muitos naquela multidão não enxergou. Só pela sua audição. E é por isso que nós temos que se preocupar com aquilo que nós temos ouvido. Porque nem tudo que a gente ouve pode ser Jesus passando. Pode ser Jesus falando. O texto diz que tentaram repreender ele, mas como ele já sabia a quem ele clama, ele começou a clamar cada vez mais alto. Ele clamou com tanta intensidade que Jesus até parou. E o Senhor, ele revelava ao meu coração enquanto eu lia esse texto: filha, o Senhor Jesus, ele se importa. Ele se importou com Bartimeu e ele se importa comigo, com você e com cada um que está aqui. Ele ainda se preocupa com a oração e o clamor de um aflito.
E eu comecei a falar para Deus: Senhor, obrigada, porque o Senhor ainda se preocupa comigo. E o Senhor disse assim: filha, repara mais um pouquinho no texto. Quando ele começou a clamar, Jesus parou e mandou chamar. Sabe que o Espírito Santo revelou a mim, pastora Lourdes, que quando Bartimeu clamou, Jesus parou. Ele poderia ter liberado só uma palavra e aquele homem ter sido curado. Mas ele parou e mandou chamar. E o Espírito Santo falou comigo: filha, está vendo aí? Jesus, ele não só ouve o clamor do mal aflito, ele não só se compadece de nós, ele ainda quer chamar a gente para perto. Ele ainda quer me chamar para perto. Chamou. Podia ter liberado uma palavra e tudo teria ficado certinho, curado, porque basta uma palavra. Porque eu ouvi, ele já tinha ouvido. Mas Jesus parou e mandou chamar. Interessante que eu estava lendo o texto, e você pode ver que tinha muitos que o repreenderam. Mas quando Jesus mandou aqueles chamarem, eles disseram uma palavra pequena, mas que faz muito efeito. Foram chamar o cego e disse, a primeira palavra que eles disseram: tende bom ânimo. Eu nunca vi ninguém vir até Jesus sem ânimo. Bartimeu, ele precisava entender que não bastava só clamar e ter uma oração aflita, um clamor aflito. Ele precisava entender que ele precisava ter ânimo. Porque se ele não tivesse ânimo, ele não ia conseguir se levantar. Ia ficar só no clamor. Aqueles homens disseram para ele: levanta-te, tem de bom ânimo. Sabe que parece que eu vejo que aqueles homens estão falando assim para ele: ei, Bartimeu, ô cego, você até agora só clamou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos te repreenderam, mas você não se calou, você continuou insistindo. Porque aquele que insiste ainda chama a atenção do Senhor. E ele, é como se eu estivesse ouvindo aqueles homens falar assim: olha, você chamou, né? Você clamou, né? Ele parou, né? Agora tem de bom ânimo, levanta e vai até ele. Porque eu não posso ficar desanimada. Eu não posso deixar de ter ânimo. Porque se eu não tiver ânimo, eu não venho para a casa de Deus. Se eu não tiver ânimo, eu não consigo orar. Se eu não tiver ânimo, eu não consigo louvar. Para tudo eu preciso de ânimo. Por isso aqueles homens disseram: olha, você já clamou, você já fez tudo, agora tem de bom ânimo. Levanta-te. Não fica esperando Jesus vir até aqui, não. Levanta-te, porque Ele te chama. E o texto diz que ele vai. Mas antes de ir, o texto diz que Bartimeu, ele carregava sobre si uma capa, a qual eu creio que os romanos o colocaram sobre os seus ombros, para poder lhe dar autorização. Então, aonde Bartimeu passava, todos que olhavam já sabiam que ele era um mendigo. Só que eu quero que você entenda nesta noite que quando foram chamar ele, a primeira coisa que ele fez foi se despir da capa.
Porque ninguém consegue vir até Jesus da mesma maneira. A transformação já começou em Bartimeu desde o momento que ele ouviu. Então quando foram chamar ele, ele se desfez daquilo. Porque aquilo poderia ter trazido, quem sabe, tristeza, angústia. Bartimeu, mesmo cego, gente. Pensa num homem que quando ouviu aumentou a fé de uma tal maneira. Porque ele poderia ter ido do jeito que ele estava. Mas ele se desfez daquilo. Sabe o que eu entendo, igreja? Que ninguém consegue caminhar com Jesus carregando algo que vai te paralisar e fazer você parar no meio do caminho. Ele não queria mais aquela lembrança de carregar aquela capa. Ele não queria mais ter aquela autorização para mendigar. Porque ele já estava com o Todo-Poderoso. Aquele que é dono do ouro e da prata. Aquele que tem toda a autoridade. Ele se desfaz. E eu vou te dizer algo nesta noite. Ninguém consegue caminhar com Jesus sem se despedir de alguma coisa, sem renunciar a alguma coisa, sem deixar para trás alguma coisa. Bartimeu, ele já estava acostumado com aquele caminho. É um caminho que dava muitas oportunidades, mas tem caminhos também que levam para a morte. E o texto diz que ele tira, e depois que ele tira, ele se levanta. Sabe o que eu vejo? Que parece que estava pesando. Estava pesando sobre os ombros. Porque ele só se levantou quando ele tirou. O texto diz que ele tira. E levam ele até Jesus. E o interessante é que em João 14:6 diz que o Senhor Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele se tira aquela capa, se levanta, e quando ele chegou perto de Jesus, Jesus, ele fez uma pergunta tão poderosa. Sabe o que eu aprendi com o Bartimeu? Que não adianta clamar e não se levantar para ir ver com o mestre. Ninguém vai conseguir clamar só em casa. Eu preciso estar no meio de uma multidão, numa comunhão, numa união, em uma só adoração. O texto diz que ele lança de si, e Jesus falando diz para aquele cego: o que queres que eu te faça? Jesus não precisava nem ter perguntado, mas essa pergunta foi tão poderosa. Lembra que eu disse que Bartimeu, ele tinha uma deficiência e uma dificuldade? Quando Bartimeu chegou até Jesus, só de Jesus olhar, ou até mesmo quando ele clamou, Jesus já sabia que ele era cego. E o interessante é que quando ele chega até Jesus, Jesus não fala para ele: ó, você já está curado, não. Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E o Senhor, ele revelava algo no meu coração. Mesmo Jesus sabendo que ele era cego, ele precisava falar com as suas próprias bocas a sua deficiência. Como trabalhar sem a dor atrapalhar? Jesus já sabia que ele era cego, mas ele precisou dizer:
Mestre, que eu tenha vista. Sabe que Deus revelava ao meu coração que muitos hoje em dia já não conseguem permanecer no caminho, porque não conseguem falar para Jesus a sua deficiência. Entra dentro do quarto, está dentro da igreja, está pedindo só milagre, está pedindo bênção, está pedindo prosperidade, mas não entra dentro do quarto para dizer: Senhor, eu estou deficiente, eu tenho uma deficiência, eu tenho uma deficiência, e a minha deficiência era a falta de obediência, porque por 2 vezes eu disse que eu não ia ministrar. Pela situação que eu estou passando, eu disse para o evangelista: eu não vou ministrar. E quando eu comecei a estudar esse texto, o Espírito Santo, ele falou tão forte no meu coração: eu já sei da sua deficiência. Eu não quero mais que você pede para me te curar. Eu quero que você peça para ter obediência, porque essa é a sua deficiência. E hoje em dia os cristãos não querem mais. Entra dentro do quarto: Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, achando que o Senhor não sabe da sua deficiência. Ele só está querendo te ouvir falar, porque ele quis que o pastor, que o Bartimeu falasse o que ele queria. E ele queria a cura para a sua deficiência, que era a deficiência da visão. Eu não sei como você adentrou aqui, porque o mesmo Jesus que está aqui com Bartimeu é o mesmo que está passando aqui nesta noite. E ele está perguntando para você: o que queres que eu te faça? E ele disse: eu quero ver. O interessante é que Jesus disse para ele: vai. Para Jesus ele já tinha sido curado, Bartimeu ainda não tinha entendido. Porque Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou. Depois que Jesus disse: vai, a tua fé te salvou, ele viu. Mas para Jesus ele já estava vendo há muito tempo, ó. Desde quando ele ouviu. Cuidado, igreja, com o que você tem ouvido. Não há caminho melhor do que o caminho de Jesus. Outros caminhos você vai encontrar muitas facilidades. Lá em Mateus 7, 13, 14, se eu não me engano, diz que a porta é estreita, o caminho é apertado, mas é o caminho que vai levar para a salvação. Interessante que Jesus falou para ele: vai, a tua fé já te salvou. Mas nenhum momento no texto você vai ver que ele voltou para a beira. Ele não voltou para a beira, porque aquele que encontra com Jesus, ele não volta para o mesmo caminho. Aquele que encontra Jesus, ele quer um caminho diferente. Ainda que a porta seja estreita, o caminho apertado, mas ele ainda quer estar no caminho do Senhor. Vá, a tua fé te salvou. Logo ele viu. Ele ficou parado, igreja? Não. Ele voltou para onde ele estava? Não. Ele seguiu Jesus. E o que eu quero te dizer nesta noite é que para seguir Jesus você precisa de vários processos. Reconheça a sua deficiência, para que o Senhor possa te curar nesta noite. Não volte para a beira, vem para o caminho do Senhor Jesus. Eu aprendi com Bartimeu que tem oportunidade que elas são únicas na nossa vida. Jesus não ia passar mais, presbítero Maurício, em Jericó.
Ele já estava subindo para Jerusalém, para a crucificação. Então tem oportunidade na minha e na tua vida que são únicas. Essa oportunidade que eu tive de estar aqui é única. Mas por causa da deficiência, muitas das vezes a gente quer deixar de mão. Nesta noite não é tempo mais, irmão. Não há tempo mais de cochilar em meus pensamentos, de andar em outros caminhos, não há tempo mais. Bartimeu seguiu Jesus. O texto não diz, mas eu acho que ele não só seguiu. Eu acho que aonde ele passava, ele não precisava nem dizer, presbítero Leandro. Aonde ele passava, só o testemunho, a cura que o Senhor Jesus havia feito nele, ele já estava pregando. Porque eu não posso só seguir, eu também tenho que servir. Eu não posso só seguir, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu creio que aonde ele passava, ainda que ele não falava, só das pessoas olhar para ele, Diácono Eduardo, as pessoas já viam, aquele ali, ele teve um encontro com Jesus. Aquele ali foi curado por Jesus. Aquele ali foi salvo por Jesus. Irmãos, entenda que tudo começou pelo ouvir. E a fé, ela vem por ouvir. E o ouvir, olha que interessante, pelo ouvir e o ouvir. Sabe o que eu entendo? Não basta só ouvir, você tem que ouvir a palavra e ainda praticar ela. Jesus, ele é o caminho, a vida. Ninguém, irmãos, vai vir ao Pai sem por ele. Ninguém. Bartimeu primeiro, ele teve que vir a Jesus. Amém. Talvez você estava esperando uma palavra de cura, mas o Senhor, ele trouxe nesta noite uma reflexão para a minha vida e para a sua vida. O que nós temos ouvido? Porque entenda que ele ouviu, mas a vida dele foi totalmente transformada. Então, quando a minha vida ela não está sendo transformada em alguma coisa, eu estou ouvindo errado. E é por isso que eu e você temos que tomar cuidado com a nossa audição. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu não vou ficar aqui enfeitando o pavão. Essa foi a palavra que o Senhor me deu. E eu creio que assim como falou comigo, a palavra do Senhor ela não volta vazia. Ela serviu para alguém aqui nesta noite. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus?